Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora vocês vão ver este vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de relatar uma visão que Deus me dera aqui na minha casa, da visita de um anjo renovando as minhas forças. Você que precisa de um renovo do céu, vem comigo que eu te conto tudo. No vídeo de hoje eu quero relatar, o que Deus tem feito na minha vida espiritual e em todas as áreas. Mas antes de tudo, eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra em Daniel, capítulo 10, o versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido, rosto em terra. Queridos, no vídeo de hoje, eu gostaria de relatar para vocês a bondade de Deus para com a minha vida. E neste vídeo eu quero dizer para vocês que estava em uma busca muito grande das coisas de Deus mesmo. Eu estava em um tempo de muita busca mesmo. Foi logo quando Deus começou a desenrolar os dons, espirituais sobre a minha vida, E eu tinha já o meu primeiro filho, Samuel, mas eu estava sozinha na minha casa. O pastor Manuel tinha ido para o seu trabalho, meu filho Samuel tinha ido para a escola, estava estudando, e ficou eu em casa só. E estando sozinha, aprove o Senhor fazer uma visitinha aqui na minha casa. Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, eu estava numa constante e incessante busca. Comecei a fazer meus afazeres, minhas coisas dentro de casa. E estava varrendo a minha casa. E ali varrendo a minha casa, eu comecei a sentir uma presença. Até então, eu não tinha visto visão. Mas eu comecei a sentir, irmãos, uma presença muito gloriosa, muito gostosa. Eu comecei a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor. E eu percebi que a atmosfera, aqui dentro da minha casa mudou totalmente. E eu, ali na minha mente, eu pensando, tem algo diferente aqui. Tem algo diferente e muito gostoso, muito glorioso aqui na minha casa. Eu comecei a glorificar a Deus, a exaltar este Deus que é todo poderoso. Irmãos, a minha visão foi aberta. Foi aquela coisa linda e maravilhosa. Eu via entrando pelas portas da minha sala aquele anjo, aquele homem todo de branco com vestes resplandecentes. E à medida que ele vinha, irmãos, na minha direção, eu soltei das minhas mãos a vassoura, caiu. E eu comecei, à medida que ele ia se aproximando, eu comecei a perder as forças do meu corpo, porque era uma visão literal para a glória de Deus, E à medida que aquele anjo ia aproximando, irmãos, eu ia perdendo as minhas forças, e eu me acabei, minhas pernas se acabou, e eu caí também literalmente no chão, e aquele anjo encostou perto de mim, irmãos. Eu comecei a sentir aquela coisa gostosa, mas ao mesmo tempo para o meu corpo era demais. Me desfalecia tudo em mim, desfalecia. Irmãos, imediatamente aquele anjo tocava
eu caída no chão, mas aquele anjo tocava assim no meu ombro. Quando ele tocava, irmãos, no meu ombro, ele renovava as minhas forças do meu corpo físico. E à medida que ele renovava as forças do meu corpo físico, eu ficava ali abaixada, sentindo já aquelas forças no meu corpo físico. E ele ficava ali, não falava nada, irmãos, nada, 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 nada. Mas ficava perto de mim o tempo todo, perto de mim o tempo todo. Eu não conseguia falar, eu exaltava Deus na minha mente. Tudo era ali na minha mente, porque eu não conseguia falar. E eu pensei na minha mente assim, só pensei, irmãos. Eu disse assim, eu preciso chamar alguém para ver isso que eu estou vendo, para contemplar isso que eu estou vendo. Mas eu não tinha forças para ir, embora aquele anjo havia restaurado as minhas forças do meu corpo, mas era restaurado as minhas forças do meu corpo porque eu estava caída e desfalecida. À medida que aquele anjo renovava as minhas forças, voltava as minhas forças, era entre aspas, não para me sair andando, nada desse tipo, irmãos. Mas mesmo assim eu pensava na minha mente, alguém precisa ver isso que eu estou vendo. Alguém precisa testificar o que eu estou vendo. À medida que eu falava, irmãos, isso, eu via aquele homem dando as costas para mim e indo embora, indo embora. Quando ele ia embora, irmãos, eu pensava assim, é muito sobrenatural, porque as palavras não saem na boca, mas na mente é como se você estivesse falando, mas na mente dá tudo. E eu dizia assim, na minha mente, para ele não ir, para ele não ir, para ele continuar. Ele olhava para mim e dizia assim, eu estou renovando a tua vida e as tuas forças para você fazer a minha obra. De repente aquele homem sumia da minha sala, mas a presença, irmãos, ficava na minha casa. Aquela presença ficava na minha casa e era uma coisa extraordinária e sobrenatural. Nessa visão, irmãos, eu fiquei dias alimentada com aquela visão, eu fiquei dias sentindo aquela força dentro de mim, aquela coisa maravilhosa, me falta palavras para descrever para os irmãos que vão ouvir, que vai chegar ao alcance desse vídeo, mas era uma coisa sobrenatural na minha vida. Quando aquele anjo foi embora, irmãos, como estou dizendo, aquela presença ficava na minha casa e na minha vida. Com essa experiência, eu quero dizer para você que eu, pela misericórdia do Senhor, pude contemplar aquele anjo, pude ver aquele anjo. Mas quantas das vezes você pode estar fraco e precisando de um renovo espiritual para a sua vida. E às vezes a tua visão espiritual não é aberta. Mas o Senhor sempre, sempre envia anjos para renovar a minha força e renovar a tua força. Se você está buscando renovo espiritual para a sua vida, pode acreditar. Jesus tem renovos espirituais para a sua vida e para a sua casa. Pode acreditar, o mundo espiritual é real. Existe. Se você está buscando dons, eu quero incentivar você nesta hora a continuar buscando, porque Jesus irá responder a todas as tuas expectativas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família de uma forma poderosa. Amém.